Meus amigos, vamos aqui fazer uma brevíssima análise a partir da publicação de uma revista sobre os resultados do primeiro turno dessas eleições municipais. Bom, vamos verificar que todas as matérias e também até a capa dessa revista fazem um diagnóstico no sentido de que a esquerda foi amplamente derrotada nessas eleições municipais de 2024 e traz aí uns detalhes que nós vamos raciocinar e refletir em cima desses detalhes e principalmente sempre tentar entender o que está por trás da mensagem. Quem paga o mensageiro? Quem paga o mensageiro? Para entendermos o que está por trás da mensagem, devemos entender quais são as ligações, muitas vezes perigosas, que o mensageiro ou os mensageiros têm com o sistema. Com as saúvas. Vamos lá, mas antes, um abraço para todos vocês desde Caracas do Sul, a nossa maravilhosa Venezuela do Sul, aqui, irmã siamesa daquela lá, a Venezuela do Norte, coitada, já completamente desenganada, e aqui nós estamos, não poderia ser diferente, no mesmo caminho da nossa querida Venezuela do Norte. Vamos lá, vejam vocês, muito se tem dito sobre o final, o que quer dizer os dados, os resultados das eleições municipais, primeiro turno das eleições municipais de 2024. Vejam, tem as interpretações as mais variadas e exóticas. Bom, vamos partir então para uma interpretação mais objetiva e literal a partir do que se pode obter dos dados. Qual? De fato, a esquerda foi tragada pela realidade. Os números, os resultados eleitorais dos votos para vereadores e principalmente para as prefeituras demonstram que a esquerda, notadamente o PT, não tem mais povo. Isto é absolutamente correto, essa interpretação objetiva dos números. O PT, a esquerda de modo geral, não tem mais povo. O que obteve o PT? Pouco mais de 200 prefeituras. O PSOL, até o fechamento do primeiro turno, nenhuma prefeitura. Está disputando agora em São Paulo, por exemplo, com chances parcas de obter essa prefeitura. Parcas. Bom, esse é o dado. Bom, agora, há um outro dado curioso. Verificamos que partidos considerados de direita ou centro-direita, de fato, objetivamente, conseguiram enorme quantidade de votos. Se olharmos, por exemplo, de votos e de prefeituras, porque o campeão de votos em relação a votos foi o PL. Até o fechamento da apuração do primeiro turno, o PL já apontava ali a obtenção de mais de 15 milhões de votos. Lembrando que o PL está disputando várias prefeituras com colégios eleitorais enormes agora nesse segundo turno. Mas mesmo assim, em número de prefeituras, o PL, que foi o campeão de votos, ficou bastante atrás de alguns partidos que eles se autodenominam de direita, mas são partidos sim do centrão fisiológico, ali daquele núcleo da saúva brasileira, da saúva que corrói o Estado brasileiro. Vejamos vocês, esta grande nave de políticos exóticos do centrão chamada PSD de dado do Caçabão. Aí muitos vão dizer que surtiu efeito sim a tentativa de boicote ao PSD, outros vão dizer que não. O importante é que se tentou alguma coisa. No que não podemos ficar é atávicos, anestesiados, sem fazer nada. O importante é tentar. E aí eu parabenizo aí os deputados que lançaram essa ideia. O importante é tentar. Agora veja, o PSD do Kassab, o chefe, Kassab é o chefe do Tarcísio de Freitas, oremos a Deus que não seja chefe do próprio Bolsonaro. Muito bem, o partidão do Kassab é o partido que mais obteve com o fechamento das urnas, ainda está disputando o segundo turno. Fechamento do primeiro turno, deu-se lá 800 e tantas prefeituras. Partidos também do centrão fisiológico, como o PP, ou progressista, do Ciro Nogueira, saiu com mais de 600 prefeituras. E ali também outros partidos ali, ditos de direita e tal.
Bom, então, de fato, se pensarmos de uma maneira superficial, poderíamos verificar que houve, em primeiro lugar, como eu disse, comecei dizendo, a população brasileira, em sua maioria, rechaçou, jogou para o escanteio, tirou de campo a esquerda nessas eleições municipais. Os números mostram isso. E também mostram os números o quê? Que houve sim um direcionamento enorme e majoritário do voto do brasileiro para os partidos ditos de direita ou de centro-direita, vamos dizer assim. O Centrão, o partido do Centrão é ele mesmo. Eles só se importam com eles mesmos. São as velhas oligarquias que se retroalimentam e fazem, às vezes, algumas traquinagens para comprarem gravatas. Você lembram de um ex-governador do Rio que fazia umas coisas para comprar gravatas, não sei o que lá, de grife e tal? Mas, pois é. Agora, eu vou fazer aqui um panorama do que diz a revista Veja e vou trazer aqui algumas interpretações vindas do próprio Centrão. Interpretações que lhe convêm, é óbvio. Mas vamos ver o que disse a Veja. A capa da revista Veja tem Lula num divã, com um retrato, Lula num divã, não sei se aqui foi foto do Lula, um dos sósias, num gabinete, alguma coisa assim. O retrato de Lula está não na posição normal, mas está torto assim para o lado, e tem escrito na capa o seguinte: o recado das urnas. E aí tem um subtítulo também. O subtítulo é esse daqui: resultados das urnas frustram a esquerda e criam novos problemas para o governo Lula. De fato, eu não diria se frustra, porque eles sabiam que quando se abrisse a caixa de Pandora, a coisa, sem a ajuda das mágicas, viriam complicadas. Eu acho até que a esquerda teve um certo alívio, principalmente o PT. Um certo alívio. O PT, eu tenho certeza, pensava que o resultado seria pior ainda. Mas, enfim, resultados das urnas, diz a Veja, frustram a esquerda e criam novos problemas para o governo. Que criam novos problemas para o governo, eu não tenho dúvida, porque lembram do ressentimento do Lula para cima da Índia, daquela Índia idosa e tal, que ele disse: eu gostaria que a companheira que acabou de falar, voltasse aqui agora mesmo imediatamente e retirasse o que disse. Vocês vejam o autoritarismo de um sujeito desse, né? Ele disse: porque eu tenho só um tequinho de senadores, acho que ele falou que tinha sete senadores, não sei que lá, quantos, 120 e poucos deputados, é isso? E estou tendo que me reunir com gente que não gosta de mim, né? Pois é. Então, os dilemas aumentarão e muito. Veja que o Centrão, que o Brasil assim, está sendo governado por aquela junta jurídica, que vocês sabem quem é, e pelo Centrão. E aí tem a rebarbinha aí dessa galerinha desse partido de esquerda, e do próprio PT e do Lula, e quem está fazendo às vezes dele. Agora, de toda sorte, o Centrão, do Senado e na Câmara, eles perceberam que é um momento histórico da política brasileira onde eles podem encher a carteira, né? Arrebentar realmente a boca do balão nesse sentido. E aí, vocês viram, nós vimos até agora, toda vez que o governo precisa votar alguma coisa de interesse de sua sobrevivência, porque eles não pensam no interesse nacional, interesse de sobrevivência do governo, o governo despejou no bolso de suas excelências os parlamentares bilhões nas chamadas emendas parlamentares. E com essas emendas, o Centrão pôde fazer esse número realmente grandioso de prefeitos. O Centrão fez com essas emendas, despejou o dinheiro nos municípios e fez o Centrão um grande número de prefeitos. O PSD fez assim, o PP fez assim, não é? E tantos outros assim o fizeram. Veja o caso do Partido Novo, que tem toda uma restrição por estatuto de aceitar dinheiro público, tal, não sei o quê.
não aceita qualquer doação também. O Partido Novo ficou com apenas 20 e poucas prefeituras. Tem o governador de Minas Gerais, mas só com 20 e poucas prefeituras. Então, o Centrão, ele faz essa blitz para cima do governo Lula, quando precisa de dinheiro, e nesses meses que antecederam o pleito eleitoral, com essas emendas parlamentares obtidas do governo Lula, os parlamentares do Centrão injetaram muita grana nesses municípios que lhes deram agora a maioria das 5 mil prefeituras brasileiras, não é? É interessante isso, né? Tudo por eles e para eles, não para o povo. E isso sim vai complicar, porque agora o Centrão, se ele já está com a barriga cheia, se ele já está cheio de prefeituras, eles vão querer muito mais do governo Lula. E aí é que está. Esse Congresso Nacional cada vez mais terá que entrar em embate frontal quando lhe for conveniente. Quando não for, a população vai ficar a mercê. O Centrão está gordão, está ricão, vai querer mais, então vai exigir cada vez mais do governo Lula. E aí o Lula vai se socorrer com quem? Com os seus protetores, que são a Suprema Corte, ou que é a Suprema Corte. Então vai ter ali um conflito de poderes e tal, em benefício do povo, da República, não. Desse jogo, vamos chamar de jogo de ideias entre eles. Então, quando a reportagem de capa da Veja diz: resultado das urnas frustram a esquerda e criam novos problemas para o governo, de fato criarão novos problemas para o governo, não só para o governo, mas para o consórcio de poder que governa o país. Que governa o país não é Lula e seus ministros. Corrida municipal refletiu uma tendência na política brasileira, a força de um eleitorado mais conservador. De fato, o eleitorado, e nisso o Bolsonaro realmente foi um instrumento muito poderoso, no sentido de pavimentar, de tirar essa venda do olho do brasileiro. O Brasil passou a se ver como de fato é, em sua maioria, conservador. Tá, tudo bem, mas eu quero chegar num ponto. Vamos só terminar de ver aqui as matérias. Para eu chegar num ponto, eu vou analisar aqui esse tal desse eleitorado mais conservador, que vem conseguindo essas vitórias, mas eu quero saber a efetividade disso. Tem adiantado? Vai adiantar o eleitor conservador sair do armário e as urnas? Isso tem resultado em políticas públicas que de fato abraçam esse eleitor conservador? Diz aqui uma das matérias da Veja: direita tem muito a comemorar, mas disputas intensas desafiam a unidade do grupo. Tem muito a comemorar? Bom, se for no sentido de que a obtenção dos votos foi grandiosa e que a esquerda diminuiu, tem que comemorar. Agora, ressalta também que há várias disputas internas desafiando o grupo. Sim, há várias disputas internas, isso é uma coisa muito ruim, e boa parte disso é plantado. Boa parte disso é plantada artificialmente, tem método nisso, porque tem um monte de picareta dentro desse espectro da direita que não são de direita, são infiltrados. Já temos lá que estão há muito tempo, como Ciro Nogueira, por exemplo, senador do Piauí, e outros novos que vão surgindo. Às vezes tem uns nomes aí que quando eu falo vocês acham até ruim. Pós primeiro turno, como o governo, os partidos e a oposição já começam a reavaliar estratégias para 2026. Reportagens especiais de Veja analisam os caminhos abertos pelo pleito municipal, e tal. Mas eu quero analisar isso daqui. Corrida municipal refletiu uma tendência na política brasileira, a força de um eleitorado mais conservador. Pois é, de fato, o eleitorado conservador sai do armário, vai até lá e faz o seu papel cidadão, vota, tentando demonstrar e passar o recado. Meus amigos, esse país não é um país da esquerda. A maior parte da população brasileira é conservadora, é de direita, e eu estou lhes dando, nós os representados, estamos dando a vocês, constituindo vocês nossos representantes. Mas nós somos conservadores. Se estamos lhes constituindo representantes, é porque vocês prometem na hora da eleição que são
de direita e conservadores. Vamos lá, o problema é o seguinte, o conservador confia, só que depois que o parlamentar, seja o vereador, seja o prefeito, o executivo municipal, né? Ou nas eleições gerais, o deputado, senador, governador, presidente, quando eles recebem o voto, a maioria tem traído o eleitor conservador. Ou traem de imediato, mudando de partido, começando a fazer algumas asneiras só para obter uma emenda parlamentar, ou um carguinho na prefeitura, no estado, ou num terceiro, quarto escalão do governo federal, ou trai imediato para isso, ou trai o eleitor conservador, que é maioria no Brasil, ou trai de maneira mais pérfida, de maneira mais sutil, ainda ali com a máscara de que é conservador, mas é um verdadeiro cavalo de Troia. Nós temos exemplos disso em Goiás, me desculpem, o Caiado. O Caiado. Mas, sobretudo, o que é mais assustador, tem exemplo disso também lá no Rio Grande do Sul, com o Leite, mas tem exemplo no Rio de Janeiro, mas o sujeito não enganava muita gente, esse Cláudio Castro. Mas o que é mais assustador é o caso do Tarcísio de Freitas, que é um homem que, não, mas é porque é político. Que nada, rapaz. É político, ele não pode ser conservador, ele tem que lidar, ele tem que dialogar com o STF, ele tem que dialogar com todas as forças, ele é um governador, o interesse do povo de São Paulo, ele é governador do povo de São Paulo. Sim, mas ele não é presidenciável? O Kassab já não está cantando a bola Tarcísio, o Malafaia cantando a bola Tarcísio, o presidente do PL, que nem é o partido do Tarcísio, que o Tarcísio é do Republicanos, está cantando aí, dizendo que o Tarcísio é a primeira opção para a presidência em 2026. Então nós estamos vendo, vejam, mas esse sujeito e o Tarcísio disfarçado de conservador, quando todas as provas estão demonstrando que de conservador, de direito, o Tarcísio não tem nada. Não tem nada. Agora, eu fico perguntando, isso tudo vai criando uma confusão na cabeça do eleitor conservador brasileiro, que é a maioria. Nós, os conservadores, somos a maioria. Isso vai criando uma confusão, principalmente na cabeça do homem, da mulher mais simples, ou do jovem. Uma confusão que a pessoa realmente vai entrando num desespero, numa desilusão, numa confusão. Pera lá, esses sujeitos se dizem conservadores, tá bom. Como é que é isso de Tarcísio? Foi eleito para ser conservador, foi posto lá com a ajuda de Bolsonaro. E como é isso? Quer dizer, se Tarcísio é um impostor, é um cavalo de Troia, por que Bolsonaro não abre o bocão? A pessoa se pergunta, por que Bolsonaro continua dizendo que Tarcísio é o cara? Bolsonaro está fazendo isso porque ele precisa fazer? Ou Bolsonaro também está se beneficiando desse acordão? É uma dúvida. Por quê? Porque o jogo, principalmente o Bolsonaro, está fazendo um jogo muito turvo. A dúvida tem surgido, ele está perdendo votos com isso. Mal assessorado, como sempre, Sua Excelência. Pois é, meus amigos, é isso que temos, são essas coisas que temos, e vamos observando. Dê seu like, inscreva-se nesse canal. Se inscrito, confira rapidamente aí se você continua inscrito. Às vezes você pensa que está, mas já desinscreveram você. Compartilhe com os amigos e, sobretudo, compartilhe com os inimigos. Vá até a aba Seja Membro, dê um voto de confiança ao canal, se torne membro aqui de nosso cantinho aqui. Um abraço, até a próxima.